Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos fazer uma leitura, versículos 4 ao 17, mas hoje nós vamos deter basicamente versículos 15 a 17, concluindo assim ah, esse primeiro bloco do capítulo, segundo bloco do capítulo, versículos 4 ao 17 do capítulo de Gênesis, versículos 15 ao 17. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o sol. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado. O solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cus. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar, meu Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será pregada. O coração dos teus filhos nessa manhã se reúnem nesta igreja para o louvor do teu. Abençoa-nos com a exposição da tua palavra. Transforma nossos corações com o conhecimento que tu nos concederá nessa manhã. E que ele sirva para conhecermos mais a ti e aos teus grandiosos feitos, bem como o teu poder, a tua majestade, a tua santidade, a tua glória, a tua soberania, Senhor Deus. E assim seja gerado em nossos corações o temor que te é devido e o amor com o qual tu nos amaste. Em Cristo Jesus, nós te pedimos, nos abençoa com a tua palavra, que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos fazendo não apenas compreender, mas guardar a tua verdade, aplicando-a às nossas vidas. Assim te oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, no último sermão, nós pregamos aqui
nós vimos que o jardim que Deus plantou ficava num lugar chamado Éden. Nós vimos também que as Escrituras referem-se a esse lugar como sendo montanha, ou fonte de onde saía um rio que regava o jardim que Deus havia criado. E a partir dele, então, esse rio dividia, repartindo-se em 4 braços, que a Escritura os chama de Rom, Yom, Tigre e Eufrates. Vimos que ambos os rios, na narrativa, enfatizavam a presença vivificante de Deus naquele lugar. Isso nos levou a enxergar esse jardim com outros olhos e ver assim que esse jardim que Deus criou, ele era muito mais do que um simples conglomerado de plantas e árvores bem estilizadas. Vimos que esse jardim, na verdade, era um templo cósmico, templo cósmico de Deus. E isso é confirmado no capítulo seguinte, versículo de número 24, quando nos é dito da presença de querubins por lá. Se nós nos lembrarmos do que diz o restante das Escrituras, meus irmãos, nós vamos perceber que a presença de querubins representam a presença de Deus. Nós vamos ver isso, por exemplo, nas descrições dos utensílios e dos ornamentos que ficavam no lugar santíssimo ou no Santo dos Santos, tanto do tabernáculo quanto do templo em Jerusalém, e que vão desde a tampa do propiciatório da Arca da Aliança, bem como até as cortinas do tabernáculo e do templo em Jerusalém. Abram as suas Bíblias em Êxodo 25, por favor. Vejam aí o que dizem os versículos 18 ao 22. Êxodo 25, versículos 18 ao 22. Êxodo 25, 18 ao 22, nós temos as ordens de Deus acerca do tabernáculo. Ele diz: farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ainda em Êxodo, vá para o capítulo 26, capítulo seguinte. Veja o que diz Moisés ainda nos versículos 31 ao 33. Êxodo 26, versículo 31 ao 33. Ele fala: farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos, que era o lugar da presença de Deus. Eu peço ainda que os irmãos avancem então e vão para o texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo de número 6.
1 Reis, capítulo de número 6. Vejam aí, diz a Escritura nos versículos 23 ao 28. 23 até versículo de número 28. Diz assim: agora, naquilo que concerne ao templo em Jerusalém, no Santo dos Santos, fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro. Pois os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. Não parem por aí, irmãos, prossigam com o texto e vejam o que o autor nos diz nos versículos seguintes. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa, como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins. Agora veja isso: palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, para a entrada do Santo dos Santos. Fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim, fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças, e as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro ao lavor. Agora, vejam, irmãos, para que não fique dúvida nenhuma quanto a isso, vá ainda para 1 Samuel, capítulo 4, por favor. 1 Samuel, capítulo 4, versículos 3 e 4. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim, Senhor: voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel. Aqui, na narrativa da batalha que Israel teve contra os filisteus, e a arca é ali tomada. Vejam, ele diz: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Percebam que em todos esses relatos, nós temos aqui a presença de querubins marcando ou consolidando que eles representam ali ou apontam para uma realidade muito superior a deles tão somente, que é a presença do Deus Altíssimo. Além disso, percebam no último texto, na descrição do texto lá que nós lemos de 1 Reis, os entalhes na madeira que eram feitos, árvores, flores que remontam à ideia de um jardim. Além disso, do que acabamos de ler, Ezequiel, no capítulo 28, versículos 13 e 14, também vai identificar o Éden, portanto, como o arquétipo do Monte Santo de Deus. A sua elevação é evidente por ser a fonte da corrente primordial que emana, então, em 4 braços,
ostensivamente para os quatro cantos do mundo, o que faz do Éden, portanto, meus irmãos, aquilo que em latim é chamado de axis mundi, ou seja, o centro do mundo. E Deus então diz na Escritura que toma o homem que havia criado do pó da terra, conforme a sua imagem e semelhança, e o coloca nesse jardim. Mas ele não apenas o coloca no jardim, ele lhe atribui funções e lhe dá ordenanças. E isso nos leva, então, a algumas questões importantes. Em primeiro lugar, qual o papel do homem nesse jardim? Em segundo lugar, o que está sendo estabelecido nessa ação por Deus com o homem? E em terceiro lugar, que consequências isso traz para a humanidade? Então, essas e outras questões que certamente surgirão, nós procuraremos responder à luz do texto que passamos a ler novamente e que eu peço que você acompanhe com a sua Bíblia aberta na leitura dos versículos 15 a 17, que dizem: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A colocação do homem, criado à imagem de Deus no jardim, promove aqui, meus irmãos, uma analogia com o templo e o reino cósmico de Deus. Isso fica mais claro na incumbência que Adão recebe de cultivar, guardar o jardim do Éden. Guardem bem essas duas palavras: cultivar e guardar o jardim do Éden. Essas duas palavras hebraicas, cultivar e guardar, meus irmãos, elas são geralmente traduzidas por servir e manter. Em algumas passagens da Escritura, o termo cultivar faz referência ao trabalho agrícola, propriamente dito. Mas isso só acontece quando esse termo ele é utilizado sozinho. Quando esse termo é utilizado acompanhado pela outra palavra hebraica, guardar, ou por uma outra palavra com a mesma raiz, elas, de modo geral, fazem referência a um serviço religioso, mais especificamente ao serviço sacerdotal. E há vários textos nas Escrituras que nós poderíamos citar aqui, mas eu selecionei apenas alguns para mostrar essa realidade, meus irmãos. E, portanto, abram aí a Bíblia de vocês em Números, capítulo 3, versículos 5 ao 8, e observem aí as prescrições de Deus para a tribo de Levi. Números, capítulo 3, versículos 5 ao 8. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado. Essa palavra que foi traduzida aqui, cuidado, tem a mesma raiz da palavra guardar que nós vimos lá em Gênesis capítulo 2 e versículo de número 15. Versículo 8 aqui diz: terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Agora, ainda em Números, vão lá para o capítulo 8, versículos 23 ao 26. Números 8, 23 ao 26. Diz assim o Senhor: Disse mais o Senhor a Moisés: Isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço. A palavra aí, servir, da raiz que foi traduzido lá em Gênesis
cultivar na tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Olha que interessante. Foi traduzido aí cargo, mas a palavra é a mesma que é utilizada lá em Gênesis 15 para guardar. Não terão mais serviço, assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Por fim, vá para 1 Crônicas, capítulo 23. 1 Crônicas, capítulo 23. 1 Crônicas, capítulo 23. Vejam aí os versículos 28 até o versículo 32. Diz assim: o cargo deles, sacerdotes levitas, era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus. A palavra ministério aqui usa da mesma forma a raiz que nós encontramos do servir ou do cultivar de Gênesis 15. A saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os corcorões asmos, as assadeiras, o tostado e toda sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, perante o Senhor, segundo o número determinado, e para que tivessem a seu cargo, adivinha qual é a palavra que está sendo utilizada aqui? A tenda da congregação e o santuário atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Ora, esses textos já nos dão, meus irmãos, uma visão ou um vislumbre abundante da função dos sacerdotes, de servir a Deus e guardar a sua palavra, aquilo que foi ordenado a eles, quer fosse no tabernáculo, quer fosse no templo. Notem, portanto, que as mesmas palavras utilizadas aqui nesses textos que lemos agora, em muitos outros mais, que foram utilizadas primordialmente para Adão, evidenciam, portanto, que a sua função no jardim era a de um rei sacerdote. Rei sacerdote. Por que rei? Rei por ter sido o primeiro criado à imagem e semelhança de Deus e ter recebido do próprio Deus a incumbência de sujeitar e dominar a terra. Os irmãos vão lembrar disso, porque isso foi dito lá no capítulo 1 e versículo 8. Além disso, Deus ainda os abençoou com a bênção da frutificação e da multiplicação de sua espécie. Então, rei. Em segundo lugar, sacerdote. Por que sacerdote? Pela função que lhe foi atribuída de cultivar e guardar o jardim, que nós já vimos, irmãos, que não se trata de um simples conglomerado de plantas estilizados. Portanto, era a função de Adão, assim como foi a função dos futuros sacerdotes de Israel, da tribo de Levi, servir a Deus e guardar as suas palavras. Nós podemos aplicar isso a nós, irmãos. Que nós somos ensinados no Novo Testamento. Que o templo de Deus é esse lugar com essas quatro paredes? Certamente não. Mas que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E será que temos cultivado e guardado? Ou assim, melhor dizendo, ou a semelhança de Adão, temos feito pouco caso disso.
Vejam, quando nós falamos de cultivar e guardar, nós não queremos aqui anular. Essas palavras também faziam referência, de certa forma, que é o entendimento mais comum do cultivo da terra, do trabalho em de guardar no sentido de proteger aquilo que ele está ali lavrando. Não, nós não estamos dizendo que, de certa forma, não tenha essa conotação também, mas não é a prioridade do autor. Porque se você lembrar das observações que fizemos, irmãos, até aqui, se você observar tudo isso, você vai ver como fica claro que Moisés tinha em mente retratar a Adão à luz do pano de fundo dos sacerdotes de Israel. Sendo ele, portanto, Adão, o sacerdote arquetípico que servia no primeiro templo de Deus e o guardava. E aqui eu quero fazer um adendo, porque é interessante mencionar a tradução aramaica do texto de Gênesis 2, em específico desse versículo de número 15, no Targum chamado de Neofite, o qual expressa essa concepção sacerdotal de Adão ao afirmar que ele foi colocado no jardim para trabalhar, vejam bem isso, arduamente a lei e guardar os mandamentos de Deus. Além disso, nessa mesma tradução, é dito ainda que Adão, ao nomear os animais, usou uma linguagem diferente. Ele usou a linguagem do santuário para o fazer. E ainda nos diz mais, porque diz que o pó da terra que Deus utilizou para formar o homem foi o pó da terra onde foi erguido este santuário, o primeiro templo. Sendo assim, nós podemos dizer que o trabalho de Adão no jardim do Éden era trabalho ou uma atividade sacerdotal, a fim de manter e conservar a ordem primeva deste santuário de Deus. O que faz todo sentido, irmãos, uma vez que depois de dizer a Adão para cultivar e guardar o jardim, Deus lhe dá uma ordem específica no versículo seguinte, que é o versículo 16. Veja aí. Ele diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Que ordem foi essa que Deus deu? Toda árvore do jardim comerás livre. Toda árvore do jardim comerás livremente. Mas uma única árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente. A ideia de Deus dar mandamentos ao homem não é algo raro nas Escrituras, meus. Pelo contrário, isso é reiterado em diversas partes dos diversos livros que compõem o cânon das Escrituras. No entanto, a ordem de guardar mandamentos, precedida de outras ordens, como cultivar e guardar, não ocorrem com a mesma abundância. Porém, nas vezes em que ela ocorre, a ideia de guardar está sempre relacionada aos mandamentos de Deus. E olha que interessante. A sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 9, versículo 7, os irmãos lembrar da dedicação do templo de Jerusalém por Salomão, filho de Davi. 1 Reis, capítulo 9, versículo. Agora, veja bem o que Deus diz. 1 Reis 9, versículos 6 e 7.
Se vós, vossos filhos, Deus está falando isso para quem? Salomão. De qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei da terra que lhe dei e a esta casa, que casa? O templo, que santifiquei a meu nome. O que ele vai fazer com eles? Lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio, rotejo entre. Prestem atenção nisso, irmãos. O texto aqui, dirigido ao rei Salomão e seus descendentes, é dirigido no momento posterior dele haver edificado o templo do Senhor em Jerusalém, ao qual o autor aqui se refere a ele como casa. E percebam que uma coisa está sendo explicitada por Deus aqui no tocante a este templo, a esta casa, o guardar. Mas guardar o quê? Os mandamentos de Deus. E no cultivar ou servir naquele lugar, neste caso, não a outros deuses, mas ao único Deus vivo e verdadeiro. Então, se o homem, se o rei não guardar e não servir, ou seja, não obedecer os mandamentos do Senhor, guardando todos eles, zelando por eles, cuidando deles, e não servir a Deus e não a outros deuses, ele os abençoará. Mas se não fizer isso, veja bem, nesse caso, se prostrar diante de outros deuses, versículo 5, além da maldição no versículo 5, quando diz que eliminará Israel da terra. Você entende por eliminará Israel da terra? Juízo, morte. Ele os lançará para fora da sua. Expulsará. Percebem aqui o paralelo? O paralelo da dedicação do templo de Jerusalém com o primeiro templo. Aquele do Éden. De Gênesis, capítulo 2. E aqui, meus irmãos, sem querer ser diacrônico, é totalmente plausível e esperado que Deus, depois de colocar o homem no jardim, para que este o cultive e o guarde, preserve, mantenha, lhe dê uma ordem, um mandamento. Toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ou que lembre o rei sacerdote de Israel o que havia sido ordenado ao primeiro rei sacerdote do jardim de Deus. Vós e os vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha. Isso nos revela. Ora, nos revela que a tarefa sacerdotal de Adão, meus irmãos, de guardar o jardim, é reiterada ao longo das escrituras do Antigo Testamento, na figura do sacerdote, que por vezes é chamado também na própria escritura de guarda ou porteiro, sentinela ou guardião. Impedindo assim que os impuros adentrassem no lugar santo. Impedindo assim que o lugar da presença de Deus fosse profanado. Nós podemos ver isso, por exemplo, em 1 Crônicas 9, 23. Vá para a primeira.
1 Crônicas 9, 23 fala acerca dos levitas, sacerdotes. 1 Crônicas 9, 23 diz: guardavam, pois, eles e seus filhos portas da casa do Senhor, a casa da tenda. E por que faziam isso? Ora, faziam isso para garantir que nenhuma impureza e ninguém impuro entrasse no lugar santo que Deus habitava. Vá para Ezequiel 40. Ezequiel 40. Ezequiel 40. Vejam aí os versículos 45 e 46. A visão do templo que teve Ezequiel. Vejam aí o que ele diz. Ezequiel 40, versículos 45 e 46. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm o quê, irmãos? A guarda. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm o quê? Guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, os quais entre os filhos de Levi chegam ao Senhor para o servirem. Mais uma vez, função sacerdotal, servir e guardar as duas palavras. Na tradição rabínica, é dito acerca de vários textos que descrevem o que era dito pelos sacerdotes após a destruição do templo. As orações que eles faziam para Deus. E uma frase chama a atenção quando eles diziam: guarda tu mesmo, ó Senhor, a tua casa, ó Altíssimo, pois fomos deveras maus mordomos. Adão tinha como função cultivar, guardar o jardim. Isso implicitamente estava obedecer e ensinar a lei que Deus havia entregue. Fazer isso, irmãos, não apenas para com sua esposa Eva, mas também para com seus filhos. Eles teriam toda a sua. Logo, aquela imagem de Adão como um simples jardineiro agricultor, desfeita à luz, para a imagem de um ser criado, a imagem de Deus, colocado em uma posição real, sacerdotal. Como tal, deveria, em obediência, apenas servir, mas guardar a via. O diabo apareceu naquela árvore de pensamento. Então deveria regir o trabalho de Magã. Ele deveria ter posto um fim, irmãos, àquela rebelião, em vez de tomar parte. E há quem diga que a serpente era sagaz. Ela era. Tanto ela não era. E se ela fosse sábia, ela teria permanecido longe da árvore da qual o mal se revela. Mas ao invés disso, até rastejar a Eva no jardim, ela imediatamente focou a atenção de Eva naquela árvore de pensamento. Eva, ao invés de se manter obediente, se aproxima daquela árvore para olha bem para aquela árvore, olha bem para aquele seu fruto. Ela não observa nada que lhe parecesse ruim ou mal.
nada que lhe fosse perigoso ou que lhe causasse um desconforto. Claro, passa a desejar aquele filho. Ela o acha belo, delicioso. Ali, naquele momento, o mandamento de Deus deixou de fazer para ela. Então passou a fazer. Ora, aquilo que seus olhos viram, seus ouvidos, além de que em sua razão, ela passou a não enxergar mal aparente nenhum para si mesma. E assim lançou-se para a busca do seu prazer, saciar a vontade de comer do fruto para gozar aqui. Serpente havia. Mas é interessante quando olhamos para isso, Eva fez, porque a gente olha para isso, às vezes lamenta, felizmente, lamenta com porque é como se nós disséssemos nosso que se nós estivéssemos no lugar dela, nós não teríamos caído. E deixamos de olhar que caímos igualmente a ela todos os dias. Porque não nos incomodamos em obedecer a Deus. Nós falarmos aqui de obediência ao Senhor, ninguém vai achar ruim. Mas isso desde que o mandamento de Eu sei que tem gente pensando assim, de fato, tem que fazer sentido. Vamos obedecer. Veja, a questão toda é essa. Porque quando não conseguimos enxergar esse sentido, não vemos problema algum em fazer aquilo que o mandamento nos proíbe. Não faz sentido para mim, então por que eu tenho que obedecer? Por que eu não posso quebrar? E isso acontece, irmãos, porque não conseguimos crer no mal que o não cumprimento de um mandamento acarreta. Que é pior ainda. Porque demonstramos incredulidade no nosso coração de saber que se Deus ordenou que eu fizesse isso ou que eu não fizesse aquilo, ele fez isso por um propósito que talvez eu não compreenda agora, mas se Deus ordenou, é bom, é o certo a se fazer. Então nós somos incrédulos, porque a gente fica querendo que Deus mastigue tudo para a gente, não basta ele dizer, não faça. É como se nós não considerássemos a autoridade suficiente de Deus para dizer o que nós temos que fazer ou o que nós não podemos fazer. Tem que passar pelo nosso crivo. E aí, diante disso, sempre pensamos que as consequências não são tão ruins assim. Ou pior ainda, que Deus não vai punir ninguém por essas coisas. Ora, afinal, ele é um Deus gracioso e amoroso. Não é exatamente assim que achamos, irmão? Não é exatamente assim como Eva que agimos. E ao sermos provados e cairmos, procuramos nos justificar. Não é exatamente com esse discurso. Ora, não nos incomodamos de obedecer a Deus desde que o mandamento de Deus se molde à nossa vontade, ou melhor, não conflite
com a nossa comodidade. O dia do Senhor é muito bom, desde que eu tenha casa dormindo à noite. É pecado, mas Deus não vai ligar para isso. Não é exatamente assim que pensa. Irmãos, vamos pecar 2 vezes não, ou 3 vezes. A maioria de nós, não todos, mas a maioria faz exatamente esse cálculo. E assim barateiam a graça. Eu olho para esses, quando eu leio sobre Adão e Eva, eu digo, pobre Adão, pobre Eva, vítimas do rigor exacerbado. Coitadinho. Porque bom mesmo somos nós. E vivemos na graça. E por vivermos na graça, podemos fazer e viver como bem quisermos, nem o mal vai nos. Aí nós podemos agir com soberba, ser rebeldes, nós podemos falar mentiras, roubar, causar dissensão, adulterar, matar, cobiçar. Mas ainda assim seremos homens e mulheres de Deus, não é mesmo? Podemos quebrar a lei de Deus quantas vezes for necessário. Ainda assim, no final, teremos a vida eterna. Uhul. Concordo. Essa parte final, terão a vida. Terão mesmo. E eu digo, certamente terão. Eterna em meio ao templo, nada, santo, é nosso cultivar, dar. Ele é a nossa, ele é a nossa, ele é o nosso passe para a vida eterna. É ele quem nos salva da condenação. É ele quem perdoa os nossos pecados, quem nos lava a alma pela regeneração. Quando nós falamos de regeneração, isso me vem aquilo que diz o antigo presbiteriano inglês, John Flavel, pela regeneração que a alma desordenada, muita gente passou. E a regeneração é uma grande mudança. Exatamente como as Escrituras a expressam. É uma renovação da alma segundo a imagem de Deus, na qual a independência é removida pela fé. O amor próprio é substituído pelo amor de Deus. A vontade própria, a sujeição e a obediência à vontade de Deus. E a autossatisfação por autonegação. Em Cristo, diz Flavel, o entendimento em trevas é iluminado, o insubmisso é subjugado, o desejo rebelde gradualmente é conquistado.
Assim, a alma que o pecado havia universalmente depravado é pela graça. Como então, novas filhos de Deus, cuja imagem tem sido refeita em nós por Cristo, nos apeguemos então a Ele, cultivemos e guardemos nosso coração, aquilo que Deus orada, Santo. Orar? Senhor Deus Santo, bendito, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã proclamada aos nossos corações. Abençoa-nos, Senhor, com a tua graça, com o ensino diligente das tuas verdades, para que cultivemos e guardemos a tua habitação em nós, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, oramos.